Todos acomodados. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ari, eu sou dançarina do grupo, acabei de completar 5 anos que eu tô no Núcleo Experimental de Butô. E agora nós vamos ter esse momento um pouco de uma conversa entre eu e o Thiago e com vocês. O Thiago é o fundador e diretor do Núcleo Experimental de Butô, diretor hoje aqui do Ouriço que vocês acabaram de assistir. E antes da gente começar esse bate-papo, eu queria agradecer a casa por nos ter recebido hoje, por nos ter convidado, ter cedido esse espaço para o Ouriço continuar em movimento, continuar acontecendo e aquecendo também aqui. Agradecer vocês que vieram assistir e estão agora aqui com a gente. E também, obviamente, ao elenco maravilhoso. Muito obrigada, parabéns. E vamos então começar agora esse papo. Vamos falar sobre as aerografias, que talvez pode ser um termo que nem todo mundo esteja familiarizado. Então, para a gente ir aquecendo esse nosso papo, eu pergunto para o Thiago, o que são as aerografias? Conta pra gente. Tudo isso começou muito antes da gente ter ciência do que já estava acontecendo no trabalho do núcleo. A questão do erotismo na dança Butô está instaurada desde o início do trabalho do Tatsumi Hijikata em 1959. Então, de alguma maneira, toda essa questão de revisitar, rever nossos tabus, nossas morais no campo da sexualidade está presente em tudo isso que nos ampara enquanto pesquisadores e artistas fundados dentro desse projeto político-artístico criado pelo Hijikata. Como é um grupo que não tem o interesse de dançar Butô, mas estar muito afinado com as inquietações do projeto, o que vai surgindo na nossa elaboração como aerografia vem junto com outro autor, que é o Hakim Bey, né, fundador do terrorismo poético, das zonas autônomas temporárias, que comenta dentro desse livro Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, como seria elaborar uma pornografia que não fosse pautada no ódio ao corpo, mas justamente um ódio ao corpo. E essa pergunta para mim faz muito corpo com o Hijikata. E aí eu fiquei pensando muito no fato do que seria a gente continuar criando uma aerografia, tirar a nomenclatura pornografia da situação toda, não necessariamente por uma questão problemática com a própria pornografia ou a própria prostituição, mas no sentido de pegar a etimologia da palavra, quando a gente vai ver, ela está muito mais ligada não necessariamente ao ato sexual, mas a uma exposição para gerar troca, compra e venda. Então a pornografia é muito mais sinônimo de capitalismo do que dessa força que a gente pode ver no encontro desses corpos, do que a gente muitas vezes associa a uma pornografia. E aí me vem justamente o que a gente quer grafar, né? Quando a gente pensa no Hijikata, em todos esses processos cartográficos, enquanto ele está buscando mapear os sentidos, mapear novos caminhos cognitivos para nossas existências, como a gente poderia entender esse eros, como a gente poderia começar um processo de cartografar os nossos desejos, mas não exatamente naquilo que a gente poderia ver na cartografia do desejo no Guattari e na Ronick, mas enquanto artistas, como a gente grafa esse afeto, como a gente grafa esse amor, como a gente grafa esse encontro desses corpos, que só a partir do encontro é capaz de criar, num ódio ao corpo, numa potencialização das existências, não necessariamente associando isso a uma relação de poder muitas vezes instauradas nas relações. E aí a gente vai para um outro, o próprio Hakim Bey é quem fala que a única organização cósmica possível sem relação de poder é o amor. E aí o Byung-Chul Han, ali na Agonia do Eros, vai dizer que o amor, né, todo esse Eros que ele defende, é um Eros onde se fosse ser transformado num verbo, nem teria muito certo, mas seria um não poder. Como não é possível poder no amor. Como é um lugar de vulnerabilidade onde eu simplesmente me rendo.
onde não há possibilidade dessa relação de poder, mas de uma expansão de potências. Onde o que dilui, o que morre diante do amor é a gente mesmo na dinâmica do outro, desse outro que nos escapa o tempo todo. O Byung-Chul Han vai falar a respeito de que esse outro é atópico. Eu acho que não é um atópico no lugar de um não lugar, eu acho que é uma heterotopia como Foucault apresenta, é um lugar outro, é um mundo outro. Então todos esses termos que já são de grafias do desejo que a gente já tem, como eu me perdi em você, eu estou completamente eu estou perdidamente apaixonado, como a gente está repleto de imagens, de metáforas, onde a gente começa a sondar o que realmente acontece com as nossas existências quando a gente está amando. E aí, como artistas, como entender o ato revolucionário, insurgente que tem, da gente se colocar num lugar de completa vulnerabilidade que o amor nos coloca de fato. Esse amor, ele não é um amor romântico, por isso que a gente está associando ele ao erotismo, porque dentro de toda essa concepção de corpo e de carne que a gente defende junto com Hijikata, esse amor também é repleto de cupidez, ele é repleto de libido, ele é repleto de carne, ele é repleto de existência física e carnal, não necessariamente nessas cisões que muitas vezes a gente faz de separar espírito de corpo, de todos esses dualismos que já não fazem mais sentido nenhum pra gente. Então, como sim falar de amor, como sim falar o quanto eu só me transformo a partir do encontro, de tudo que eu preciso me desnudar para estar nessa relação, e o quanto às vezes o amor não espera a gente ter feito a lição de casa, não. Não é uma coisa que a gente se prepara, ele simplesmente nos toma. Não é à toa que os gregos colocavam o amor como uma das maiores epidemias, né? É um pathos, é uma patologia, o amor. Ele é um ser que chega com uma flecha. Ele nos abre para o outro através de um arco e de uma flecha. Ninguém está falando que é fácil. E aí, justamente a partir de toda essa lógica, a gente começou os trabalhos, não só artísticos, mas aquilo que a gente estava pensando de como está na pauta, assim, como está em todas as lógicas criativas do núcleo, tanto no campo da criação, na pesquisa e na formação, na educação, né? Que é mais uma deformação do que um formar, como essa lógica erótica está presente, como essa lógica de alteridade está a todo instante, como a necessidade de um desnudamento, não só das nossas vestes, mas de todos esses corpos sociais, é urgente, e o Hijikata já está falando sobre isso. Então são essas cartografias, esses sondares, esse auscultar de nossa pulsão mais genuína, criativa, que é amar, criar. E desejar também. Desejar também. Que é muito fácil se perder no outro sentido desse esvaziamento total de desejo que não seja só o desejo que sirva ao capital, né? Que então, que muitas vezes os desejos e os objetivos da vida vão sendo reduzidos todos a esse ter, a essa conquista material. Então vou ter um novo desafio na vida, o desafio é sempre comprar alguma coisa ou conseguir gerar dinheiro suficiente para ter dinheiro, para conseguir fazer alguma coisa, mas encontrar esses outros desejos, né? A gente faz um exercício que eu gosto muito, que é da antena do inseto. Eu acho que pode ser legal compartilhar com o pessoal um pouco como é esse processo. Tem uma frase do Kazuo Ono, que é junto com o Hijikata, que foi o principal colaborador do Hijikata na elaboração do Ankoku Butô, que ele diz: o inseto corre em direção à luz, não por desejo nem por vaidade, mas por necessidade. É assim que o dançarino deve agir. Então, como são esses insetos que a gente vê o tempo todo quase correndo em direção à morte mesmo, né? Mas eles não é um desejo, não é uma vaidade, mas é uma necessidade de rumar em direção à luz. E aí, como a gente vai construindo essa elaboração de encontro com o outro, onde a dança não acontece em mim nem no outro, mas no encontro, na justa medida do encontro, e esse encontro, ele acontece não porque eu desejo, não pela minha vaidade, mas pela necessidade que a gente tem de se nutrir da luz do outro. Não há possibilidade de existência que não se nutra da luz do outro. E nesse lugar de mesmo que o Kazuo Ono fale sobre não ser por desejo nem por vaidade, mas por necessidade, eu acho que a gente pode pensar num campo de desejo dentro disso que a Ari fala, que é um desejo que não é consumo, né? Não é um desejo de consumir,
mas é um desejo de contemplar a existência, é um desejo de criar, é um desejo que a gente tem o que a gente levanta é que dentro desse animismo radical que o Butô defende, não por uma invenção dele, mas por estar dentro de uma trama cultural shintoísta, então algo também muito próximo de uma trama cultural animista quando a gente pensa as nossas perspectivas indígenas, onde a gente nunca está falando sobre objeto, onde tudo é um ser, tudo é energia vital, tudo é um ente, como toda essa estrutura capital quer nos transformar em mercadoria, quer nos transformar em objeto, para que a gente consuma. E aquilo que a gente consome, os desejos, os fetiches que a gente consome, eu não estou me relacionando com o outro, eu estou consumindo esse outro. Então, como inverter essa lógica do desejo de entender que não há esse espaço de consumo, mas de contemplação radical de encontrar o outro e não saber nessa justa medida desse exercício, algo que começa em mim 100% ou em você, mas na justa medida. Entendendo que 50% da jogada me escapa completamente. Porque nesse lugar o que acontece é que a nossa compreensão de alteridade, ela não é esse lugar de, eu vou tentar me colocar no seu lugar. Não é mais essa tentativa de empatia, de tentar se colocar num lugar que você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. É um lugar de alteridade radical que você simplesmente aceita que muito escapa de nossos ecos e reflexos. Esse Eros em oposição ao que é o Narciso. Então o que faz da alteridade um movimento em oposição a essa narcisificação que a gente insiste no Capital é simplesmente entender que assim, realmente o outro não é 100% sempre contemplado por aquilo que eu vejo na minha própria lagoa. Como entender que a alteridade é justamente aquilo que escapa de qualquer reflexo que eu tenha. Acho que tem mais algum ponto que dá para complementar disso, o que você acha? Não, o que eu fico pensando também é que tem, para além de não consumir as outras pessoas, também não se colocar nesse lugar de ser o consumo, né? Porque você é constantemente consumidor e produto, né? Então você sempre tem que encontrar essas maneiras de consumir o outro, mas se colocar no mercado para ser consumido. Você também é esse produto para outra pessoa consumir. E como é possível se posicionar de outra forma para que aí vem da vulnerabilidade, imagino. Para mim vem também numa estratégia da gente topar, por mais difícil que seja, parar de investir libido em nós mesmos. Porque dentro disso, nesse processo de... Como a gente precisa ser sempre um projeto lançado, que a gente não é só nosso CPF, a gente tem que ser nossa MEI, nosso CNPJ, a gente tem que estar lindo no Instagram, entregando projetos, senão a gente morre de fome, não paga as contas. Como a gente acaba investindo muita libido nos nossos próprios ecos e nossos próprios reflexos, porque a gente tem que estar um produtinho muito maravilhoso. E aí, como todo esse capitalismo coercitivo vai fazendo, e a gente vê pelas mídias digitais, como a gente precisa investir demais, porque o capitalismo deixa muito claro que a gente é culpado de nosso próprio fracasso. Como se não fosse o capitalismo culpado pelo nosso fracasso, se não fosse a desigualdade social que a gente vive, se não fosse anos de abuso, se não fosse colonialismo, se não fosse o imperialismo, se não fosse todo esse horror. Mas a gente está diariamente acreditando que os nossos fracassos são culpa da gente não ter feito alguma coisa a mais, não ter investido um pouquinho mais da nossa libido, da nossa força vital para nos lançar como um projeto no mundo. E aí vem toda essa experiência que fala assim, vamos fracassar. A falha e o fracasso é a potência. A existência vai acontecer e novos modos de existência eles vão surgir justamente a partir de uma relação erótica que nos fala, você não há possibilidade de poder se você quiser expandir sua potência. Porque toda relação de poder já está instaurando alguma coisa que escapa muito disso. Disso que a gente anseia de alguma maneira acessar. Mas muito difícil. Vamos começar. Estamos começando. Acho que é muito importante que a gente tenha um pequeno passo. Acho que quando a gente pensa na dança, quando a gente pensa de que o que mais nos importa, por exemplo, na dança Butô, como um operador de criação, mesmo que seja, não é só dança, mas o que nos interessa às vezes de chamar de dança é porque está no movimento, quais são os movimentos legítimos que a gente traz para nossa vida e como eles começam assim como uma lima fina. Como é um deslocamento, um ato muito singelo, muito simples que eu posso fazer na minha relação com a mídia digital, não negando-a. Mas como eu vou hackear esse sistema? Porque não é essa ingenuidade da gente simplesmente, vamos todos desinstalar nossos Instagrams, porque assim a gente vai injetar libido.
Mas assim, como que eu vou hackear esse sistema para a elaboração de uma aerografia? Não mais de uma pornificação da minha própria existência. Como eu vou alterar minimamente o tipo de pornografia que eu estou consumindo nesse exato momento e eu sei que talvez eu esteja reelaborando todo um campo cognitivo de relação de poder. E de controle, né? Porque acho que as mídias sociais, inevitavelmente, sempre viram esse exemplo muito bom de muitas coisas que a gente vive, do que acontece hoje em dia, mas também do que você estava falando, né? Eu fracassei um post, por exemplo, não teve a quantidade de like, né, de coração, de amor o suficiente que eu queria ganhar, porque eu não... o ângulo não estava certo, a roupa que eu usei não estava certa, o filtro não estava certo, a hora que eu postei não estava certa, e do quanto as pessoas não começam a controlar muita coisa dessa imagem criada para conseguir 5 likes a mais numa rede social. E isso, pegando esse exemplo para dizer, na verdade, que isso acontece de diversas maneiras em muitos outros âmbitos da vida hoje em dia. Esse sentimento de culpa, esse sentimento de fracasso, de não ter conseguido controlar e moldar tão bem a própria vida, mas na verdade já não... Que controle a gente teria sobre isso? Esse controle é ilusório, como ele Demais. só tá aí para manter a gente entristecido e servindo de bateria para esse sistema. E desses exemplos que você estava dando dos ângulos perfeitos, de como a gente busca esses coraçõezinhos, todo mundo aqui tem um exemplo maravilhoso de ter sido arrebatado pelo amor onde nada dos ângulos estavam certos. Onde a pessoa estava completamente mal vestida, onde estava tudo errado, todos os ângulos estavam errados e você arriou de paixão por aquela pessoa. Ou pessoas por nós e assim, nossa, como? Então como a gente vai sendo pego, justamente aproveitando, né, pensando essas questões de um operador de criação não só em arte, mas em vida, como entender todas essas dinâmicas e fazer da nossa própria existência um caminho de perceber que as estratégias já estão aí. O que mais me interessa no Ijikata e no Ono não é mais uma instrumentalização, mas entender como a carne já é capaz, é mais um caminho de ir tirando todos esses clichês, todas essas automatizações e perceber como essa carne já tem as suas estratégias. Como as nossas experiências amorosas, como as nossas experiências eróticas genuínas já revelam muito do como a gente pode colocar essa insurreição para acontecer no mundo. Mesmo que ela seja muito micropolítica mesmo que ela seja menor, mesmo que ela seja para a transformação do encontro desses amantes. Mesmo que pareça que não vai ser algo que vai transformar da hora, né, da noite para o dia todo um país. Mas se mudar aquilo que acontece na sua cama, se mudar aquilo que acontece no teu quintal, se mudar a sua íntima relação com seus alunos, com seus colegas, com aqueles que estão com você, a sua rede de apoio, algo já se instaura de muito transformador. Conseguir sair de um processo de depressão. Sim. Porque o Byung-Chul Han levanta muito essa questão, né? Eu acho que tem muitas problemáticas, mas eu acho que é um ponto que tem muitas camadas. Eu acho que ele é um pouco superficial e apressado quando ele fala que a depressão é uma doença narcísica. Eu acho que tem muita camada, tem muita coisa que a gente precisa olhar. A gente muito sabe que não dá para resumir todas a pluralidade que existe nessa situação. Mas quando a gente pensa no verbo e não no conceito, pensar nesses processos de deprimir-se, os processos depressores ou opressores, como que a gente pensa nessa rede do outro? Como o que acontece com o Narciso é que a gente tem muito, esse mito é muito interessante porque a gente aprende que ele caiu na água porque ele foi tentar se beijar e ele se afoga, né? E na realidade, quando a gente vai ler alguns outros desses escritos gregos, Narciso se encanta tanto por si mesmo que ele paralisa e fecha um circuito no mundo aonde ele não consegue beber uma água, ele não consegue comer, porque ele está tão encantado dentro da própria imagem, dentro do próprio circuito, que ele não sai mais de lá. Não tem mais o outro para colocar em movimento. E ele definha. Não é à toa que a etimologia da palavra narcísico e narcótico é a mesma. Nessa relação desse circuito que se fecha, você fica nessa repetição, que tem suas diferenças, mas que você, de repente, numa não abertura para o outro, acaba, definha, seca.
afoga-se em si mesmo, mas essa lagoa de Narciso não é água. Se afoga em areia, se afoga em pó. Então isso é um ponto importante pra gente ver os nossos próprios movimentos eróticos e narcísicos. E também não é agora vilanizar só, porque para uma criança é muito importante que ela tenha ecos e reflexos, que ela se legitime seus próprios atos e construa algum nível de estabilidade dentro de sua própria identidade. Não é assim, agora a gente odeia qualquer processo de narcisificação. Mas o problema é essa hipernarcisificação que está acontecendo com o capitalismo. E essa perda completa do outro, que não necessariamente também é uma pessoa, né? Esses vários outros animados e inanimados do mundo que a gente convive. Acho que, olha, quando a gente pensa nesse animismo radical, né, quando você fala assim, todas essas pessoas que precisam parar de ser consumidas para ser contempladas, essas pessoas são os animais, são os vegetais, são os fungos, são os minerais. A gente está chamando de pessoa e tem estatuto de pessoa, mas não é só o ser humano. Essa divisão de animado e inanimado, ela já não faz sentido para esse nosso entendimento animista. Faz muito sentido pra gente enquanto brasileiro, faz muito sentido para tudo que a gente visualiza ali no Ijikata e no Ono. Como também minha íntima relação com essas plantas precisam ser de uma maneira que não seja consumo, sabe assim? Mesmo que isso, às vezes você fala, mas como é a questão do alimentar? Aí entra uma outra coisa que a gente não tem tempo hoje, convidem a gente para ir para os outros lugares, né? Convida a gente não, que é a noção de sacrifício. A íntima relação de sacrifício que acontece nas transformações dos devoramentos. A gente, né, os nossos alimentos, eles se sacrificam. A gente vai se sacrificar para se dar energia para o outro. Essas transformações é uma outra coisa, não é um consumo. Mas essa lógica de perpetuação de axé, de energia vital, que se dá por essas lógicas de sacrifício que a gente vai cedendo energia. A gente vai morrendo, vivendo a partir dessas trocas energéticas, que é um outro ponto. Mais uma relação que não é desse consumo leviano, como se aquilo fosse um objeto, como se aquilo tivesse a meu serviço. Como eu também me sacrifico a partir do momento que eu me alimento daquilo, como aquele outro me nutre, eu também me transformo e viro uma coisa ou outra, né? Há um eu que também morre. Queria te fazer uma pergunta. Queria que você falasse um pouco de como é, porque acho que você é uma excelente pessoa para falar sobre isso, que é um trabalho de nossa erografia, que também, mais do que um trabalho, é toda essa lógica que está instaurada, que é o como criar para si uma foda sem órgãos. Sim. Tem... acho que tanto no como criar para si uma foda sem órgãos, quanto no trabalho do amor louco, né? Tem essa busca dessa conexão com a outra pessoa que se dá por outras vias, né? Acho que essa que é a grande sacada e o grande desafio da coisa toda, né? Então, como levar essas zonas de atração e de conexão com as outras pessoas a partir do corpo, em que eu posso fuder e me relacionar e me conectar com as várias partes do corpo. E é muito intenso e é muito transformador, assim, eu acho. É um trabalho de formiguinha, pensando para além do trabalho de cena, né? Porque, óbvio, uma coisa é fazer essa elaboração toda para uma experimentação num laboratório, fazer uma elaboração para cena e conseguir concluir, fechar tudo isso e fazer acontecer, mas sobra muita coisa para fora do que acontece ali, sobra muita coisa. E vão momentos que vêm surgindo mesmo assim como estalos de ir percebendo que a gente fica repetindo constantemente sempre esses mesmos padrões de consumo, esses mesmos padrões de colocar esses outros corpos, essas outras pessoas no sentido mais amplo e possível, para ser consumido de um só jeito, de uma só maneira, com um único objetivo, e é isso, ponto, e acabou. E aí não,
poder exercitar tantas vezes que eu pelo menos já tive a oportunidade dentro do núcleo de fazer esses exercícios e de ir descobrindo essas novas vias, né? Pra mim, assim, pelo menos, o trabalho do núcleo é muito importante porque muita coisa que ela acontece completamente fora do âmbito racional da coisa toda, né? 100% acontece no corpo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer primeiro os trabalhos, eu tinha essa dificuldade muito grande depois e até hoje tenho, de colocar em palavras o que tinha acontecido, como foi que aconteceu. Às vezes eu não tinha como explicar, não tinham palavras que davam conta de dizer como é essa experiência de relacionar-se com o corpo de uma outra pessoa, ativando outros lugares do meu corpo, encontrando também esses outros lugares na outra pessoa, né? E algo acontece que depois esses estalos vêm vindo na vida, que pra mim é o mais importante de todo esse trabalho, né? É não resumir a um momento, não resumir a um acontecimento, mas que isso vá servindo de alimento para que ao longo de tudo que acontece fora dali, essa pequena mudança que você estava falando antes, ela possa ir surgindo, ela possa ir acontecendo. Não sei se eu respondi. O que vocês acham de abrir para, se alguém tiver alguma pergunta, alguma inquietação, enfim? O que vocês acham? Alguém quer fazer alguma? Por favor. Vou começar então. Você falou desses exercícios de você, quando você está se colocando ali à disposição e precisa ter um espaço dentro, né? Para você se colocar em relação, né? O que a gente vê muito, e acho que a pandemia a gente ainda não tem muito ainda noção do efeito dela, porque como você estava falando, né, também desse lugar onde você sai do seu lugar para se relacionar com o outro, e a gente teve esse bloqueio e todo esse processo que foi um processo muito do trauma mesmo, né? Como que a gente... Porque assim, eu vejo as pessoas muito cansadas, as pessoas estão exaustas. Então a gente saiu de uma pandemia onde a gente sai pra rua, ao mesmo tempo esse corpo, ele ainda está muito vulnerável, porque ele encontrou diversas coisas nesse encontro consigo que até ali estavam cobertas. E como sair agora para esse lugar de encontro com o outro, um exercício prático onde o nosso corpo possa encontrar de novo esse lugar, essa porosidade para entrar em relação, mas não achar que o outro é uma ameaça, que é isso que a gente teve muito com relação do contato com o outro, a gente, do invisível, do vírus que a gente não consegue ver, e a gente perde a noção daquilo que a gente consegue exatamente, a gente não controla mais nada. Então tudo vira uma ameaça. Como que a gente consegue exercitar essa porosidade depois de um momento tão... que é o que a gente está vivendo agora, assim, né? Assim, a gente sai pro espaço e ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas estão ainda em bolhas. Uhum. Como que a gente pode fazer isso com o corpo? É que você falou uma coisa sobre se sentir muito cansada, e eu sinto que esse é um primeiro ponto muito importante, que é antes de tudo, reaprender a descansar, né? O ritmo que nos é imposto o tempo todo impede que a gente descanse. A gente tem que estar sempre de novo consumindo, tem que estar sempre produzindo. E talvez a pandemia, eu chuto, tenha complicado um pouco isso, porque o nosso espaço de descanso vira o nosso espaço de produção e a gente já não sabe mais o que fazer, como descansar. Eu tô terminando agora as minhas férias, a primeira metade das minhas férias eu não estava conseguindo descansar nada, tendo tempo para descansar, porque
difícil de sair disso. Então acho que a gente, esse espaço talvez para encontrar, eu imagino que reaprender a descansar é muito importante para ir reencontrando esse espaço e aí poder ter essa porosidade. Particularmente para mim, muito desse espaço é constantemente preenchido com esse emaranhado de pensamentos intrusivos que vão estar me falando toda hora que eu vou ter que fazer alguma coisa, dar conta de alguma coisa. Muitas vezes, na verdade, mais falando muitas faltas, né? Acho que a gente está toda hora sentindo falta de muita coisa. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não consegui fazer isso, eu não tive tempo para fazer aquilo, não consegui ver aquela pessoa, não consegui fazer aquilo com aquela pessoa. É muito difícil. Então, eu acho que a sua pergunta é muito difícil, que eu não tenho uma resposta para ela exatamente, mas o primeiro passo, eu imagino que vem daí. Esse conseguir descansar disso tudo, conseguir abrir esse espaço e aí a partir daí, quem sabe, encontrar essa porosidade e exercitar com as pessoas, né? Precisa ter o exercício também. O que você acha? Sim, junto com um ponto que é abraçar essa vulnerabilidade, porque não há corpo que não seja poroso. Acho que a gente pode negar a todo instante, tentar ser impermeável, mas no fundo está se dando o tempo todo. Eu acho que ajudar a gente a encontrar esse espaço de descanso e aprender a nos nutrir é parte da estratégia que já está dada na relação de contágio. Porque o Hijikata vai falar muito sobre o corpo debilitado e entender o contágio como uma operação de criação. O outro como ameaça é uma coisa que não foi só agora, isso é a estratégia de todo o fascismo do mundo, ou até mesmo de toda a relação de ódio que foi construída em relação ao corpo, em oposição à alma, enquanto o corpo é sujo, quanto toda uma construção de saber ocidental se deu muito mais pela visão, porque colocar a pele te coloca em contágio. Então, antes da pandemia, a gente já tem aí uma endemia do HIV, que não está solucionada. A gente teve diversas outras epidemias no decorrer de tudo isso. Antes da penicilina, a gente tinha isso em relação à sífilis. Então, desde que o mundo é coberto de peste. E o que a gente tem que entender é como a gente elabora saber a partir daí. E, para mim, é uma estratégia que está no anticorpo. Como a justa medida entre o contágio é uma maneira de construir estratégias frente a uma porosidade que eu troco a lógica que nos foi ensinada por uma medicina ocidental de entender o sistema imunológico, e aí o sistema imunológico também como metáfora, como um exército. Numa relação de dentro e fora, onde eu me fecho demais e eu tenho que pensar como eu me abro para o outro e eu não percebo o óbvio que é. Nós estamos sendo atravessados o tempo todo. Eu sou muito menos um indivíduozinho que ensinou fechadinho aqui, muito mais um processo de individuação, que todo esse ambiente está me transformando em algo que eu não seria se eu estivesse em outro. Esse nosso encontro já está me transformando e eu já sou um outro que se faz aqui. Então, como essa porosidade está dada, e às vezes a gente aprende, a gente foi construído dentro de tradições milenares, que nos faz ficar com receio do que é de fato a carne. E aí eles vão tirando as nossas estratégias, e umas dessas é tirar o nosso descanso, tirar a possibilidade da gente voltar para o nosso cerne também, e respirar e descansar, para criar esse anticorpo, porque o anticorpo é uma coisa que precisa de repouso. Quando eu tiro a lógica de sistema bélico do meu sistema imunológico, eu percebo que ele é um sistema corpóreo repleto de dicas também a respeito disso. Ele aprende, ele tem memória. Quando a gente pensa na vacina, a gente entra em contato com o DNA, agora que a gente tem toda essa alteração nova de vacina, mas que antes a gente tinha esse antígeno que é entrar em contato minimamente com aquilo que me faz mal e descobrir a cura na própria doença. Então, como a gente pode trazer todo esse outro entendimento de um sistema imunológico que demanda descanso? Já desde eu fui tomar uma vacina, eu estava super animado, tomei, nunca tive reação nenhuma, tomei e falei, eu quero dormir. Eu não queria. Eu estava acordado, mas simplesmente algum outro caminho de escuta falou assim, acabou meu dia. E aí primeiro eu fiquei pensando, meu Deus, é 2 horas da tarde. Mas aí, sabe, ter essa escuta sensível de falar para sua própria porosidade, precisa assim, campeão, seu trabalho agora é deixar essa galera aqui
dançar. É essa dança que seu corpo está pedindo agora. E eu acho que o que é interessante da gente trazer a lógica dos anticorpos para trabalhar aqui é que é sempre uma justa medida tensiva onde a gente não vai ganhar essa batalha. Cairemos, morreremos. Seja de amor ou seja para virar alguma outra coisa. Eu acho que essas estratégias elas vão nos ajudando a abraçar tudo isso que já está dado. Mas que essa negação e nos impede de descansar e de aprender. Acho que uma outra coisa também muito importante é como continuar mantendo fé, continuar acreditando em algumas metáforas fazem com que a gente continue vendo um determinado mundo. Quando a gente altera essas lógicas do outro como ameaça, quando eu percebo outros jogos, como eu penso nessa porosidade como algo que não tem como não, por mais que a gente veja muita gente lutando, a gente vê muita não porosidade no mundo, como na hora que o devir nos pega, não tem nada, não tem possibilidade de não admitir que é poro por todos os lados. Porque, inclusive, quando você fala de porosidade, eu fico muito legal, porque a gente pensa o tempo todo que Eros é filho de Afrodite, né? Essa é a história que a gente aprende, ele é um deus intempestivo. No fundo ele aparece antes da própria Afrodite surgir, então ele ilumina o caos, e depois a gente tem ele nascendo mesmo nesse outro plano. Mas na verdade o que nos chegou de errado é que ele foi concebido na festa natalícia da Afrodite, que é o aniversário dela. Chamou a galera lá pra casa dela, e foi um bacanal maravilhoso, e 2 semideuses transam no fundo da casa, assim, que é Poros e Pínia. Poros é a deidade do caminho e Pínia da pobreza. Então os pais de Eros são justamente... Não há possibilidade de amor que não seja justamente... O pai do amor na mitologia grega é o poro. É a abertura. Não há possibilidade de amar sem abertura. E na pobreza, que aí... Que pobreza é? Porque não é porque a pobreza, porque não é o não poder, não há poder. Nossa, isso foi. Não, é porque você inverte a relação, né? Porque não é sobre poder, é sobre potência, né? É. Quando você pensa na pobreza e você pensa nessa relação de poder, aí você fala assim, ele inverte totalmente tudo aquilo que você acredita é levado a xeque e é esse caos que você tenta, aí a partir desse choque, dessa fricção, tentar organizar isso de novo, né? Para tentar criar outros pontos, outros caminhos de linhas de fuga, de lógicas exatas. É a nossa única chance de criar novos caminhos cognitivos, nessas novas percepções e um novo mundo. O porvir surge a partir daí. Eu fiquei com a sensação quando você fez essa pergunta, né? Pensando na pandemia, pensando nessa experiência que a gente teve aqui. E pra mim me vem muito essa... o que fazer, né? E essa coisa de pôr em contato. Né? Assim, pôr em contato, ter um contexto em que a gente possa pôr em contato e se está na potência, se é da natureza, se é da sobrevivência, de repente vai começar a trocar coisas, né? Então, por exemplo, aqui, quando você pensar, realmente pensar, faz o quê? 1 ano e pouquinho que a gente não estaria aqui com esses corpos todos tão perto. E aí como ficou, para mim, fica muito alarmante, como fica muito evidente a urgência de pôr em contato, né? Mesmo que seja próximo, que não é forçar a barra, né? Não é aquela coisa, você tem que se abrir, você tem que, né? Você tem que... Então, põe ali, de repente, nossa, de repente vai ser aqui, vai ser, né? Assim, numa relação um pouquinho menos autoritária, por exemplo, que eu sinto aqui, que hoje eu senti esse espaço, eu achei muito interessante que tinha uma relação da gente estar ali voyeurizando o que estava acontecendo ali na piscina, né? Vocês deram uma entrada, tipo, põe a mão para sentir, que é uma aproximação em relação a uma experiência que poderia ficar ali só fechadinha entre vocês, então é uma estratégia
simples, mas interessante, né? A gente fala, opa, mão, opa, aqui. Né? Eu estava ali em cima, não precisei pôr a mão, não vou descer, mas foi suficiente que outras pessoas fizeram. Então, okay. E aí no decorrer quando a gente via eles entre ali, né? Porque eu falava, nossa, talvez se eu estivesse ali dentro eu já ia agarrar alguém, né? Mas mantém essa atenção de cada um. Então dá pra ver como cada um vai lidando com aquela situação. E quando sai da piscina e vem para casa, que tem essa relação com a casa, eu senti também que tinha um espaço de respeito e depois entre eles, o estado que gera em cada um e entre vocês, eu achei tem uma contenção e aí tem a coisa do contorno, já estou aqui, tem uma coisa do contorno, que é a necessidade, que é uma das coisas que a gente tem falado muito, né, que com a pandemia, com o isolamento, ou seja, a gente tira de contato e ficamos no digital, a perda do contorno e como a gente precisa contornar. E eu senti que por ficarem entre eles e não teve aqui uma contenção dos estados, que isso acho que tem a ver com o propósito que vocês tinham em comum e provavelmente essa direção do que fazer, que, por exemplo, não aconteceu uma coisa que às vezes acontece, que é que você entra no estado e de repente você extrapola e despenca da escada ou se machuca, porque também tem uma relação muito quando a gente fala de extrapolar um estado, que entra nessa coisa do se machucar, né? E que eu achei que foi muito interessante, porque inclusive entre a casa, vocês estavam ali erotizando, tinha uma coisa erótica entre vocês e a casa, mas era assim, não me trouxe um medo, uma violência, mesmo quando estavam muito perto, eram perto, mas não veio ninguém aqui querer, vem você também. Eu estou falando tudo isso porque como é um jogo, quando fala desse poder, que é a coisa da relação, então eu achei interessante as escolhas e essa contenção, que a gente acha que também às vezes tem que liberar tudo, mas a contenção e o foco e essa permanência no que vocês estavam fazendo, dava essa porosidade do, ok, tô aqui, se eu quiser de repente, né, assim, esbarrar ou não. Mas é um contato que daí também fica isso, quem quis ver mais perto ou mais longe, né? Eu não senti uma violência no sentido de estar numa situação que você, né? Às vezes você está ali na parede e fala, ai meu Deus do céu, espera, vir aqui, vai fazer alguma coisa, eu quero, não quero. Eu achei interessante, assim, né, nesse lugar dessa contenção. Já que o grande desafio é dentro desse erotismo, que a gente está tão acostumado a identificar a relação de poder, essa relação... Eu tô misturando tudo, tá? Ah, tá ótimo. Mas essa relação que é o poder de quem tá performando e que você chega aqui e você, né? Ou o poder que a gente é do público, que eu tenho de pegar e levantar, eu tenho de vou lá e vou pegar. E acho que é uma questão aí, porque esse desvio do erotismo como não poder e essa aproximação do erotismo com o amor, que você fala, tomara que seja possível. Né? E essas relações todas, estou dando a ver, né? Eles estão ali numa situação super frágil, né? Imagina assim, né? Você está ali, né? Esses corpos, a gente está vendo, a gente vê ali tudo, vê, não vê, o que eu vejo. Achei bastante, pensando nisso, essa importância, né? Estou aqui pensando na importância da gente criar esses momentos para pôr em contato. E aí, se vai acontecer alguma coisa, não vai, descansar nesse contato, né? Vai pôr em contato. Aí eu posso descansar aqui. E daí, de repente, pum, né? E por isso que eu achei que algumas imagens, por exemplo, teve um momento que eu estava aqui, e você carregou, tinha uma pessoa, e tinha um balancinho, que eu falei, oh, meu Deus, tem quase uma ternura ali, um cuidado. Né? Que você fala, nossa, talvez ternura, cuidado, né? Às vezes a gente se afasta do erotismo, né? Vira aquela coisa romântica, maternal, que parece que o erotismo, né? Eu achei bem legal, assim, você fala, achei bem... Ótimo te ouvir, Letícia, muito bom te ouvir. Até fico feliz de ouvir esse ponto, porque essa relação de poder público, a gente quer sempre criar uma experiência que é um coparticipante. E aí dentro dessa escuta sensível que tem que ter para não instaurar, como pode vir do outro? Se a gente vê um convite do outro, vai. Mas não ver como essa justa medida é crucial.
E isso foi uma coisa que eu li hoje, assim, que também me surpreendeu, que é a gente aprendeu muito estanque, o tal do Eros, da filia e do ágape, né? E aí todo esse campo de ternura que a gente não associa um Eros, e na verdade não é tão separado, como essas tramas elas realmente vão se desdobrando. E é todo um entendimento de todas as camadas do afeto, do amor, do encontro com o outro, que é muito maior do que esse... E aí isso, de surpreender como há possibilidade de, num campo de erotismo, ter esse lugar de ternura e de acolhida, que não é também substituindo agora, virei mãe dele, sabe aquele clássico? Não é isso. Mas esse lugar de como... Por que a gente está privando essa abertura de potências e colocando em cada relação um tipo de camada que essa abertura possibilita. Isso foi uma novidade para mim também, assim. É uma sensação de que a gente tem tanto medo do inconsciente, né, ou dessa pulsão, que qualquer manifestação que não tem uma regra pré-estabelecida parece que vai desencadear em violência, né, em romper barreira, e de repente é outra coisa que surge, né. Surge a delicadeza de um gesto, surge a ternura, surge o cuidado. Eu acho que talvez isso seja interessante também da gente pensar, né? Por que será que a gente acha que tudo que tem a ver com pulsão vai degringolar em violência, em algo que a gente não tem controle e, portanto, é para se fazer mal, né? De algum jeito. É como a gente ter medo de cobra. Coitadas das cobras. Ela mata elas antes delas fazerem nada com a gente. Isso é um outro ponto daquilo que eu estava conversando a partir da pergunta da Mel, de que como a gente precisa alterar a maneira como a gente aprendeu sobre algumas coisas, porque elas estão instaurando uma maneira como a gente se relaciona no mundo. E toda a construção que a gente aprendeu pela psicanálise, em algumas correntes específicas, de que o inconsciente é um vilão, né, de que o inconsciente é um lugar onde ele tem atos falhos, e a gente tem medo da falha, quando a gente deveria ver a falha como potência. Como a gente começa a trocar essa visão que a gente tem de um inconsciente dado ali no Freud, que já passou e já tem movimento para muita gente, e se aproxima muito mais de um inconsciente do Antonin Artaud, que está falando que ali é justamente o cadinho de criação, da onde o cosmos está brotando, fogo, água, terra, todos os elementos a todo instante. Como trocar essa visão, não desse, sabe assim, parece que ele é um sabotador, que sabe que coisa, e entender que ali é o olho d'água de onde a vida brota. Trazer essa imagem muda tudo também. Tá com frio? Mas é engraçado você falando da questão de não ter controle, né? Que as pessoas têm essa necessidade de ter controle. Mas de quanto que o descontrole também é potente, né? Para ele justamente você quase que zerar o sistema, que está tudo errado, e conseguir reprogramar com outras lógicas, né? Quanto que, por exemplo, aí o inconsciente entra nesse lugar de potência para você deixar vir, né? Todas as informações que estão ali, 95%, que você está perdendo ali naquele jogo que é quase que... eu estou lidando com um consciente que é o mínimo, a mínima parte ali. Então, se eu não deixo esse descontrole também vir com prudência, né? Com esse lugar, porque eu acho que isso que a casa faz, esse lugar do lar, né? Que me deu muito essa sensação, o que é o lar, né? O lar do corpo, né? Esse lugar que a gente constrói como esse lugar de prudência, contenção desse contorno, né? E o quanto que a gente consegue construir nas nossas formas de se relacionar esse espaço de afeto, de cuidado, de ternura, para conseguir também entrar, né, em relação numa porosidade sem entrar né, sem se jogar do precipício e, enfim, como se sem contorno, que eu acho que isso que é muito importante, né, de você não se colocar tipo, por exemplo,
o Frederic Gros falou, que agora é a era do abuso, né? Então, não é só relacionamento abusivo, a gente abusa da natureza, a gente abusa de diversas coisas, de tudo. O capitalismo faz esse esvaziamento de... Então, esses contornos são importantes justamente, eu acho que para não... para dar forma que a gente precisa dessas... para também entrar em relação sem se machucar também, né? Essa importância de criar para si, para as outras pessoas, esses espaços que pode ter descontrole, que pode ter deriva, né, também, que pode ter caos, que não é só dentro do molde, que você tem que fazer tudo dentro desses 5%, desse 1%. Não precisa machucar no nível da desconstrução, né, da nossa eliminação absoluta. Estamos muito bem vivos, estamos muito bem não sendo presos, eu acho que isso é crucial. Mas como toda essa experiência de saber sempre tem um deslocamento de percepção que estressa o corpo, que tortura, que dói. Possibilitar essa abertura de sacrifício, de colocá-los no gelo, é um caminho que acontece de alguma maneira num campo de que aí também, além de olhar de uma maneira ou outra para o descontrole, também olhar de uma maneira ou outra para a violência, que não são algumas violências de relação de poder, mas o que há nesse lugar de desconstrução radical que acontece quando eu desconstruo todo mundo, que eu aprendi a acreditar para criar um novo mundo. O Deleuze vai dizer que criar é um ato de violência, que ele desconstrói né, desterritorializa algo, e isso às vezes não é fácil. A gente às vezes sai moído de uma sessão de psicanálise, a gente sai moído de um espetáculo, a gente sai moído de uma experiência, a gente sai moído de uma experiência amorosa. De uma gira. De uma gira, sabe? Mas como abraçar isso, como entender que isso está acontecendo para o lugar de cria, né, dessa pulsão, dessa vida, né? Um dizer sim à vida, que o Bataille vai dizer que o erotismo é um dizer sim à vida até a morte. Então, como... Porque é muito fácil também a gente, numa era hedonista, de doeu, não quero mais, né? E não é isso que a gente está falando, isso é um ponto que, como não legitima o abuso, como estarmos aí com uma escuta muito sensível para saber a hora que a gente tem que realmente não se demorar em alguns tipos de relações, mas dói. É trágico. E é engraçado que você fala, quando falou de contágio, né, que é justamente quando fala para melhorar o sistema imunológico sobre as vias diferenciadas, né? Então, sobre assim, quanto mais álcool gel você usar, mais fraco você fica, porque você não é posto em contato lá, né? E que o sistema precisa estar em contato para ele se fortalecer, que é o caso dessa geração que nasceu agora, né? Os bebês com 1, 2 anos, que estão agora com 3, 4 anos, tem essa linha, por exemplo, da pediatria antroposófica, que fala que justamente assim, pais não se assustem, porque as crianças, em vez de ter o narizinho escorrendo, ela vai ter uma bronquio, sei lá o quê, porque não foi posto em contato e precisa ter colocado em contato. E tem também essa coisa da fé, né, de se acreditar, a coisa da febre, né? Quando eu falei assim, tá tendo febre, deixa a febre, é uma potência do corpo, que é um conhecimento. Então, muda também a visão nesse sentido de, tô sentindo uma dorzinha aqui, toma analgésico, não pode sentir dor, porque não pode ficar triste, porque não pode deprimir, porque não pode não querer levantar da cama, não tem tempo pra dor de cabeça. Então, essas inversões é muito curioso, porque também fica essa coisa de quando você fala assim, eu não gosto de sentir dor e morro de medo de coisas como falar, mas vai machucar, talvez eu não vou bancar, né? Mas nesse sentido, quando falam das árvores, né, tem uma amiga minha que eu lembro sempre dela falando, às vezes tem uma árvorezinha que ela tá um pouquinho caidinha, você dá só uma machadadinha assim, ela revigora, você fala, assim, você dá só uma tchurudão, chacoalhão. Então, assim, começa a colocar em questão uma série de referências, mas você tem que ter uma certa fé ou um certo apoio, porque você fala, a pessoa tá falando aqui, né, vou sobreviver. Então, e aí você sobrevive e você fica, você fala, nossa, então tem isso, né, mas e tem momentos, às vezes fala, não, a pessoa não vai sobreviver, então na sessão lá de terapia. A gente não precisa sentir todas as dores o tempo todo também, né? né? Tipo, né? Às vezes não é o momento, né? Do quanto que vai ser limite, mas... Enfim.
até desse trabalho mesmo, né? De ter essa escuta de, neste momento, eu estou com disponibilidade para testar esse estado radical da hipotermia. Também temos vitória. Assim, não é para você sair. A maneira... Não passando. Vamos ver uma hipotermia. Bora. E tem uma relação super de entrega, né? Porque fica essa confiança de você estar disposto a e permanecer ali. Eu sempre falo muito isso pra mim, falo, né, nessa relação de agradecimento em relação às pessoas que topam, vamos lá, né, porque é muito legal, assim, de reconhecer, né, esse lugar e que eu acho que dentro da coletividade isso é possível, né, talvez a pessoa sozinha, né. Exatamente. Então acho que faz diferença, né, assim, essa escolha de estar fazendo junto. Eu assistindo é muito legal também, porque cada pessoa agia de uma forma, você pensa daí sobre isso, como cada um reage, se relaciona com a dor. O que faz, né? Corpos diferenciados, essa coisa que é tão relativa, né? Quem sente frio, não sente frio, o que faz? Tinha quem que olhava e falava, nossa, ela tá amando, né? Acha, você pode não ser. sei, tipo assim, não tá. Não, cadê? Ele tava aqui. Desculpa, não sei o nome. Que eu falava assim, olhando assim, né? Eu falei, ou ele tem esse mecanismo de estar fora e aí não tá em contato, né? Porque era como se ele estivesse aqui, assim, tipo. Era o único que às vezes olhava pra fora, assim, pra Eu acho que era o mesmo. Hã? Eu acho que era ele. Você? Não era você. Desculpa, Vicente. Mas ele olhava também o parece que é Vicente. uma hora, parece que você medita, assim. Parece um estado, assim, que é engraçado isso, que essa experiência me dá muita inquietação com o transcendente e o imanente, assim. Parece que esse limite borra do transcendente com o imanente, assim, daquilo que vem e daquilo, né, do além, do contato do outro, enfim. Pra mim, essa é quase uma aquarela, assim, do tipo, sabe, quando você perde controle, assim, você joga e você não sabe o que vai dar. Sim. E aí, pra eles dois, assim, parece que entram num estado de meditação que sai do corpo, assim. São estratégias mesmo, que eu sinto na minha vida mesmo como eu lido com dor, assim. E aí eu fiquei pensando nisso, inclusive, enquanto eu tava lá, assim. É bem interessante. Como a gente descobre, né, como lida com a dor, né? Estando lá um tempo, Sentindo. né? Sentindo, estando lá um tempo. Eu acho que deve ser muito desconfortável para vocês passarem por essa experiência, imagino, né? Olhando de fora. Mas me deu uma sensação de que talvez fosse menos sobre a dor, pelo menos como espectadora, né? Mas mais sobre provocar um estado em vocês em que vocês estavam profundamente vulneráveis, né? E que a única solução é aí começar a se esfregar para se esquentar, né? Fazer aliança, né? Me segura, me esquenta, né? Tem alguma coisa que parece que o detonador tem menos a ver com a dor e mais com como é que a gente constrói, né? Sim. Uma circunstância onde está todo mundo ali sem recurso nenhum, né? Sim. Me fez pensar um pouco até na Judith Butler, né? Toda essa história da aliança na precariedade, assim, né? Que é nesse lugar dessa precariedade absoluta que você começa a reconhecer, bom, tamo junto, né? Então, de algum jeito. Sim, totalmente. E internamente a gente tem um exercício também que é não buscar conforto dentro dessa situação. Porque por mais que pareça maluco, se você sente dor constante, em algum momento pode tornar-se confortável, no sentido de se acostuma e aquilo você para de sentir. E aí, enquanto provocação pra gente, a gente tenta, então, se percebe isso, então buscar um pouco mais, assim, sair do lugar e lembrar dela, né? Quando vocês estão lá. Continuar dialogando com essa, né, com essa sensação. É a dor como potência, né? Isso. Esse deslocamento que vocês ficam... Também. E até de a gente fazer uma vez por mês só. Porque para o corpo não se acostumar, para não entrar nisso, para essa ser uma estratégia, porque o organismo ele tem suas estratégias para lidar. Se ele tiver que lidar com isso toda hora, ele vai... Daqui a pouco vai estar fácil. E ainda fazendo uma vez por mês já tá diferente, né?
Já pensando na diferente. primeira vez que a gente foi fazer em laboratório, para agora, né? E ainda com a presença do público, né? É muito bonito também ver essa inteligência do corpo, né? Dele ir encontrando estratégias para lidar. É aquilo que a Ara estava falando, de não tem muitas palavras, assim, é uma coisa que o meu corpo se resolveu, assim. De não sofrer tanto, né? Não chorar tanto mais. De achar que você não vai dar conta, que você vê que o corpo não... Tipo assim, eu não morri. E aí ele acha outras saídas e a partir daí ele vai passando a fase, assim. Sim. E tem uma ambiguidade, né? Porque teve uma hora que eu falei, gente, ninguém grita. Acho que se você lá vai fazer. Será que tem alguma, né? Pode ter isso, porque tem uma regulação também de ações, né? Porque eu não vi ninguém. Tem uma coisa, tem escolhas, isso, né? Porque é isso, eu falava, nossa, eles são quietinhos, né? E aí é interessante, tem uma ambivalência, porque quando você começa a ouvir, você tem uma coisa erótica, que podia ser até um gozo, ou pode, né? Tem esse, e é interessante, porque daí começa a migrar, acho muito legal esse momento que começa a migrar e você fala, né? Porque ele, né? Ela, desculpa, quem que tá atrás? Ela que tá ali, né? Mas parecia que tinha um prazer ali, né? Então, que é diferente, né? E aí você fala, ai, que legal isso. E essa ambivalência também, porque daí você... E tinha horas também que, vendo mais assim, como da onde eu tava vendo, e a luz, e aí foi, né? Você vê imagens, aí vai pra pintura da Renascença. Olha lá, uma ali, temos uma ali também. É muito... Imagino cada um aqui vai viajando conforme os seus interesses. Então também tem essa porosidade, que às vezes eu viajava em outras coisas, lembrava de outras coisas, mas... Essa situação ali, né, eu acho que é bem específico, né, estar na piscina com essa luz, de dia deve ser outra coisa, no verão deve ser outra coisa, né, assim, muito, esse teste também eu achei interessante, e também sobre quando que é um procedimento, que às vezes eu penso nas coisas de performance, né, que às vezes as pessoas não vêm de dança e faz a performance, que é, ok, é só caminhar no vidro, e isso já é, mas... Tem uma tendência, às vezes, quem é da dança, assim, aquilo é o procedimento e o que acontece no corpo que vai gerar movimento e ação, e se você expande ou se você esconde, né? E ali também deu pra ver essas nuances, assim, de tipo, que era a reação, ou sei lá, o que é isso, o que você vai fazer com isso, aí você está na piscina, você continua fazendo isso, né? Como memória, eu tava curiosa pra saber, assim, então, achei muito bom de poder a gente estar assistindo também, que gera uma relação de intimidade, né? Porque você está na vulnerabilidade, você está ali, você fala, nossa, estou tendo a honra de poder também estar vendo isso, porque, né? Nesse lugar do que a gente quer da cena, a gente meio que se oferece para ver, né? Tem coisas que não, né? Tem coisas que falam, isso aqui fica com procedimento, não sei o que. Então, esse oferecimento, pensando aqui do papel do performer, né? O que você faz? Tem coisas que você faz que você é no contato com o público, tem coisas que você faz que não é. E eu acho muito interessante. E tem coisas que, por exemplo, eu, como público, falando, eu não faço isso, mas olha que legal que eles estão fazendo. Porque, né, você meio se empresta do outro pra você ter, né, essa... Você fala, nossa, eles estão fazendo isso... Você vai também comendo junto, né? Tipo, não sei cozinhar aquilo, provavelmente eu não vou. Mas você tá ali pegando o cheirinho, né? Então achei bem legal, assim, tipo... Vai, agora imagem. A maior potência está na escolha, que ela pode ser inconsciente ou na consciência. Como é que é? Pode perguntar de novo aqui. Se a potência ela é maior na escolha, que pode ser inconsciente, ou na consciência? Eu acho que é um diálogo entre ambas. Porque eu acho que essa escolha, eu acho que tem uma prudência de um ímpeto que surge também, mas como é exatamente isso, como é construir ao mesmo tempo com essa força criativa que vem do inconsciente, mas que o nosso trabalho artístico é justamente ajudar com que essa força conduza para um determinado caminho para não ser uma destruição radical. Então, como a gente constrói, a potência está justamente nisso, que brota, mas que a nossa função é justamente auxiliar que essa força que brota caminhe por um determinado caminho, para que ela seja mais potente para o outro.
Porque senão talvez ela só signifique alguma coisa pra mim, ela só me afete. Como eu preciso que... Há um caminho muito... Se a gente brinca com essa imagem dos nossos corpos aqui, e isso está surgindo em todas as direções, que o inconsciente está fazendo isso, lançando em todas as direções, que bom que ele está lançando, mas como eu ajudo, justamente a arte que vai ajudar com que eu construa aqui essa água, né, essa água toda, para caminhar por esse caminho e chegar até você. Então acho que é uma aliança mesmo entre esses dois sistemas que possibilitam que a potência aconteça. E talvez a consciência se colocando a serviço do inconsciente, né? Zelar, porque usando uma palavra que você usa, zelar pelo... E aí até mesmo a gente pode fazer esse pensamento consciente e inconsciente, ou já pensar que tudo isso é muito mais um caldo, muito menos separado do que ele foi estruturado, e pensar nessa relação em eros e caos. Porque a organização cósmica, ela é um eros, né, a luz do amor iluminando as trevas. E esse caos não é uma desordem, é só tudo muito atualizado, todas as potências acontecendo numa velocidade tão lancinante que tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, está se dando em todo lugar ao mesmo tempo. E aí Eros ilumina isso. E aí surge uma certa revelação, né? Não é uma ordem, mas algo se revela. Mas isso que se revela ainda é trevas, ainda é caos. Mas é um caos iluminado, uma treva iluminada, pela luz do amor. Então trevas iluminadas ainda são trevas. Mas é o amor que revela. E esse revelar, de alguma maneira, conduz, orienta, mais do que organiza, formata. É mais consciência. Tem mais de uma consciência do que uma organização, né? Acho que aí as palavras vão surgindo dentro das nossas danças de conceito mesmo, né? Se isso é a consciência, porque às vezes eu me pergunto, será que é a consciência, o sistema corpóreo, que realmente está dando conta de tudo isso? Será que isso que está conversando não é um sistema lógico, dedutivo, racionalizante, mas que o instinto, no fundo, está tão consciente? Quando é o sistema imunológico, nossos sistemas imunológicos estão aqui num papo, trocando, e eles devem estar, será que sabe assim, o sistema racional sabe o que a gente está fazendo? Então eu penso em outras perspectivas, como se a gente estivesse nessa sala, e essa sala é do pensamento lógico, dedutivo, racional. Tem uma outra sala, em alguma outra dimensão, que são os nossos sistemas imunológicos batendo esse papo. Tem uma coisa que estava... eu gosto dessas várias... tem uma pesquisadora, né, e ela, a Bonnie Benbridge Cohen, que é a criadora do Body Mind Centering, que é uma abordagem de educação somática, e ela fala, o cérebro é o último a saber, é sempre o último a saber. O cérebro no sentido córtex frontal, que é quando ele registrou, já aconteceu, né, e aquela coisa, quando ele já sacou, ele já aconteceu e que é da natureza desse córtex, que não é controlar e mandar, né, mas que é registrar e aí fazer a comunicação. Mas essa relação, tipo assim, quando, né, o cérebro é o último a saber, e daí nesse sentido de consciente, né, sobre essa questão da presença, ou de você ter trazer para a experiência, trazer à tona, que seria essa outra via, né, que a pessoa sabia mais sensitiva, que seria essa parte mais de trás do plano da percepção, e aí se encontra, né? Então o córtex descansa no sentido de que ele não vai descansar, ela fala assim, vamos parar de brigar com o córtex, de falar, para de pensar, porque é da natureza dele fazer isso, então deixa ele quieto fazendo isso. Mas aí como que a gente dá descanso para ele, que é a função dele fazer isso, né? Então outra região, que seria a parte de trás, de percepção sensitiva, pegar, ter esse papel de frente, ele está atrás, mas seria frente, para isso aqui descansar. Então não é fazer que isso aqui, que nasceu para isso, ser outra coisa. Coitado, né? Mas mudar a via de percepção, porque daí você descansa. Pegando agora, me lembrou que você falou da coisa do descanso, como é que a gente faz para descansar?
né? Mas alterar nisso, então, o sistema lá linfático, né, tem que fazer o que tem que fazer. Então o outro vai descansar, então, né, sabe, umas coisas de alternância, então dentro dessa coisa, desses vários sistemas que a gente tem, de encontrar esse descanso, que daí, né, ela fala muito que essa relação de que às vezes para descansar não significa que você não tem que fazer nada, mas talvez fazer outra coisa. Então a gente aqui, quando tem essa experiência, a gente descansa de coisas, eu estou fazendo. Não, é maravilhoso não ter todo mundo, ninguém ter pego o celular, gente. Durante 1 hora, isso é muito raro. É verdade. Hoje em dia. E todo mundo ali, né? Isso é um descanso, de fato. É verdade. Demais. Alguém mais quer falar alguma coisa ou a gente já encerra? Eu acho que também deve estar cansado. Pra ir descansar. Pra descansar. Seja numa festa. Vamos se nutrir, aquelas nutrir, né? Vou fazer outra coisa, descansar outra coisa. Alguém quer mais ou a gente encerra? Maravilha, gente. Muito obrigada.